espirituais. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja. Nós já louvamos, nós já engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, o nosso ouvido espiritual nesta noite. Que a palavra que venha a ser ministrada venha do coração do Senhor para os nossos corações, trazendo a libertação, trazendo o renovo, trazendo a cura, trazendo a esperança em cada vida nesta noite. Papai querido, apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha ser notória através da vida do teu pequeno, e lança por terra, Senhor, toda inquietação, todo cansaço, todo enfado, em nome do Senhor Jesus, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Amém? O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que não estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem essa cidade. Segue-me, e guiar-vos-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abrindo-lhe o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los, ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada, o teu arco. Porém, a este mando pôr-lhes diante pão, água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor.
Ofereceu-lhe o rei grande banquete, comeram e beberam e despediu-os, e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Podeis assentar, irmãos. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, um dos maiores profetas, a qual o seu nome rompeu-se anos até chegar em Jesus. Quando Jesus tem a visão, junto com Pedro, João, Tiago, que viram Elias, viram Moisés. Porque quando você é verdadeiro com Deus, a palavra que Ele dá a você, ela rompe barreiras. E mostra ao mesmo tempo para nós, se nós formos verdadeiros e aprendermos a aprender o tempo de Deus, a caminhar no tempo de Deus, não importa a dificuldade, não importa o que o mundo jogar em você, que Deus te protege. Nós estamos falando aqui de uma visão a qual você só vai ter, e qual nós só vamos ter a partir do momento que nós confiamos de verdade em Deus. Porque quando você começa a andar com Deus, Ele vai fechar a sua visão para algumas coisas e vai abrir a sua visão para as coisas dele. Aquele que está em João 3 tem que morrer para o mundo, tem que nascer para Cristo. É difícil, mas o Senhor nunca deixou o seu povo enganado quando Jesus disse: a porta é estreita, mas se vocês entrarem nela, eu entro com cada um de vocês. Um rei que estava guerreando com Israel, um Eliseu, que quando ele fazia as armadilhas para o seu povo, Eliseu, através do seu Deus, mostrava para ele, e ele avisava o rei de Israel, e ele não passava naquele lugar. E o rei começa a desconfiar do seu próprio povo, da Síria. E aí, o povo já conhecia Eliseu porque conhecia um homem, porque o homem, quando anda com Deus, o povo começa a reconhecer a partir do momento que a caminhada começa a crescer, a ficar grande. E acontece no meio de nós, porque se você for verdadeiro com Deus, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão reconhecer isso, vão reconhecer o brilho de Jesus no coração de cada um de vocês, porque nós somos diferentes. Nós aprendemos a ver as coisas que Deus nos mostra. E Ele vai cegar aquelas pessoas que tentarem fazer o mal a cada um de vocês. Aquelas pessoas que te julgavam antes, não pode julgar mais, porque Jesus Cristo morreu na cruz por causa de cada um de nós, por causa dos nossos pecados. Uma nova caminhada, uma caminhada gloriosa com Deus, porque vocês só vão ver milagres a partir do momento que vocês andam com Deus. E vão aprender com os homens de verdade que andam com Deus, porque é passado de geração, de povo para povo. Eliseu, se vocês notam, tinha um discípulo, e esse discípulo estava aprendendo. Quando ele viu aquela dificuldade, quando ele viu aquela tropa ao redor, ele ficou com medo, falou: o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos fugir? Porque nós estamos cercados. Eliseu continuava calmo, porque já tinha intimidade com Deus e sabia que nada pode surpreender a Deus. Nada pode vencer a Deus. Coloque isso no coração, porque quando você sentir alguma fraqueza ou alguma tristeza no seu coração, lembra que para Deus nada é impossível. E se Ele ainda não está mudando o seu cativeiro, é porque você ainda não está com a fé preparada, você ainda não tem fé no coração. Você está aprendendo assim como esse discípulo estava aprendendo com Eliseu: Senhor, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos cercados, nós não temos saída. Eliseu falou: eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo. É o mesmo que nós estamos aqui reunidos, é o mesmo Deus. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Porque o tempo para Deus não existe, o tempo é para nós termos uma caminhada aqui na terra e aprender, saber que Deus tem o melhor para você, mas você precisa de abrir mão de algumas coisas.
Você tem que aprender a confiar, você tem que aprender a caminhar, você tem que colocar Deus dentro do seu coração, e é isso que Ele precisa. Está lá dentro para Ele operar na sua vida. Estava na vida de Eliseu, e Eliseu estava mostrando para o seu servo que nós faremos. Naquele momento ele ora, e o servo olha, e ele vê uma carruagem de fogo com soldados de fogo muito mais poderosos. E quando ele se aproxima, Eliseu torna a orar de novo, e aquele povo que enxergava fica cego e não consegue enxergar onde estava Eliseu. Quando você ora, quando você é verdadeiro com Deus, os seus problemas desaparecem. Aqueles problemas que às vezes você achava que eram grandiosos, Deus chega em você, se aproxima, e você percebe que nem problemas são. Nem problemas são. Quando Davi se aproxima do gigante, a maioria daquele povo estava achando um problemão enfrentar aquele cara, Golias, o maior de todos, um guerreiro. Era um problema enorme para todos aqueles guerreiros, mas Davi chega e não olha para ele, olha para Deus, e quando ele olhou para Deus, Golias desapareceu. Porque não existe nada maior do que Deus, e ao mesmo tempo Ele cabe dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus é mistério. Porque se você confiar de verdade nessa palavra, você também vai ver coisas que Deus vai mostrar para vocês. Mas para vocês enxergarem aquilo que Deus tem para cada um, vocês têm que abrir mão do mundo. Vocês têm que colocar Deus no coração. Vocês têm que aprender a esperar o tempo de Deus. Vocês têm que aprender a confiar. Saber que um mundo de dificuldade, quando você se aproxima de Deus, o mundo vai querer bater contra você. Foi assim com Jesus. O tempo inteiro Jesus foi perseguido, desde criança até o momento que Ele consume o nosso pecado. Mas hora nenhuma Jesus retrocedeu da obra que Deus tinha na vida dele. Porque Jesus não estava olhando aquele tempo, Jesus estava olhando o tempo futuro. E o tempo futuro é a glória de Deus. O tempo futuro é a salvação, mas você pode ter o que é de melhor aqui nessa terra também. E quando aquele povo, aquele problema grandioso, olha como Deus muda o cativeiro. No momento, aquele povo, aquele soldado sírio tinha cercado Eliseu. E o próprio discípulo, com medo, disse: o que nós vamos fazer? Quando Eliseu ora para que eles fiquem cegos, eles acompanham Eliseu, e Eliseu os leva até Samaria. E quando Eliseu ora de novo e abre a visão daquele povo, eles estavam cercados. No momento eles estavam cercando Eliseu, no outro momento eles estavam cercados pelo povo de Deus. Sabe o que fez acontecer isso? A fé de Eliseu, o caminhar de Eliseu, a humildade de Eliseu, de ter aprendido com Elias e continuar levando esse evangelho, colocando em primeiro lugar. A mesma coisa que nós fazemos aqui hoje. Estamos aprendendo esta mesma palavra, sabendo que Deus pode abrir a visão de cada um de vocês. No momento certo vocês vão ver milagres. Em Atos 13 a palavra de Deus fala assim, Atos dos Apóstolos, Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para que a obra os tenham chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Esse João é João Marcos, o que primeiro escreveu o Novo Testamento, o livro da Bíblia. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu
mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com Procôncio Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar de fé a Procôncio. Todavia, Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego e não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Mas um momento aqui, o Senhor tira a visão de alguém que estava indo contra a palavra dele, contra homens de verdade. E você vê aqui, mais uma vez, o poder que essa palavra tem. Através da palavra de Eliseu e a fé que ele tinha no coração, o Senhor muda o cativeiro e coloca o povo que estava ao derredor, e coloca o povo de Deus ao redor deles. Nesse mesmo momento, através da mesma palavra, porque Saulo tinha sido levantado e começava a pregar o evangelho, não preocupado com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus. E a diferença também acontece na vida dele. E quando ele usa a palavra daquele homem que era mágico, que não queria que o outro firmasse a fé, ele fica cego. Mas se vocês notarem, quando Saulo estava na estrada de Damasco, perseguindo o povo de Deus, alguma coisa acontece na vida daquele homem. Uma voz, uma luz, e de repente ele cai em terra, e quando ele se levanta, ele não enxerga mais nada. Precisou de um certo Ananias ir até a casa de Saulo para olhar, orar e colocar as mãos sobre a sua cabeça. Quando ele olha e impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo, Saulo começa a receber o próprio Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro intuito da nossa estadia aqui nesse lugar. Nós estamos aqui para receber o Espírito de Deus dentro do nosso coração, e vocês podem ter certeza que não há ouro que pague, não há prata que pague, não há nada que pague você ter intimidade com Deus, porque é a coisa mais valorosa de todas, e Ele pode te dar aquilo que você merecer. Porque se você notar, às vezes nós pedimos algo para Deus que Ele não vai dar para nós. Porque às vezes aquilo que você pede vai te afastar de Deus. Ele quer primeiro trabalhar o espiritual em você, para depois trabalhar a parte financeira, monetária. E você tem que ter um tempo para você reconhecer isso. Saulo mergulha nos caminhos do Senhor, se entrega de verdade. Teve que esperar 10 anos para começar uma nova caminhada. No meio desses 10 anos da caminhada de Saulo, o povo judeu ao qual Saulo andava antes não confiava nele, porque mudou de lado. E os cristãos ao qual ele mudou de lado também não confiavam nele, porque ele perseguia esse mesmo povo. É por isso que leva um tempo para que a gente se restabeleça na palavra do Senhor, e você começa a mostrar frutos, que você começa a enxergar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Ele acredita. Lá na frente começa a andar com Barnabé, e Barnabé começa a ensinar, porque é passar de povo de Deus para povo de Deus. Eu estou aqui hoje falando para vocês sobre essa palavra, foi porque passaram para mim, e vocês vão passar para outras pessoas, porque é o fruto no tempo certo de Deus. A partir desse momento, Saulo reconhece de verdade o que é andar com Deus, o que é ser um servo verdadeiro com o Senhor. Quando Ananias coloca as mãos sobre a sua cabeça, a palavra de Deus fala que cai como os seus olhos escamas, e aí ele volta a enxergar. Mas agora ele não enxergava o que ele enxergava antes no mundo. Agora ele enxerga aquilo que se enxerga na presença de Deus. Você começa a enxergar a obra do Senhor. Você começa a enxergar as pessoas e olhar dentro do coração e saber que todos nós temos oportunidade diante do Senhor, porque Jesus morreu para todos.
Não olhar o externo como Samuel olhou quando foi ungir um dos filhos de Jessé. Viu a parte externa, a força que aquela pessoa tinha. E Deus vê a força que você tem é dentro do seu coração, porque isso é ter visão espiritual. E Saulo estava aprendendo. Em Daniel 2, livro de Daniel 2, a palavra de Deus fala assim, livro de Daniel 2:24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou-lhe e disse: não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vis no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O rei Nabucodonosor, a qual levou cativo as 2 tribos do sul, porque as 10 tribos do norte tinham sido levadas pelos assírios. Nesse momento ele leva Sadraque, Mesaque e Abednego, começa a dar alimentos dos sacrifícios que eles faziam, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se alimentar, mesmo sabendo que isso poderia levá-los à morte. E quando Deus olha e vê a força de vontade desses meninos num cativeiro, se abnegando da comida do mundo para se alimentar daquilo que Deus tinha para eles, mesmo que fosse pouco naquele momento, Deus se agrada. Deus coloca sonhos em Nabucodonosor, ao qual ele fala para os seus intérpretes, seus sacerdotes, os mestres, e fala para eles que não ia revelar nem o que era o sonho e nem o que ele tinha sonhado, o significado que eles tinham que interpretar, o sonho e a interpretação do sonho. Como eles iam fazer isso? Não tem como. Além de você, se você souber o sonho, talvez consiga alguma coisa, mas nem isso ele dava para as pessoas. E aí ele deu um tempo determinado para matar todos os sábios. E nesse momento, Deus coloca Daniel na frente de Nabucodonosor. Mas para dar a interpretação, Daniel teve que orar. Para dar a interpretação, para enxergar aquilo que Nabucodonosor tinha visto, Daniel teve que se abdicar daquilo que o mundo tinha dado para ele e apenas alimentar da palavra do Senhor, mostrando para nós dificuldades, mas mostrando que essa palavra tem poder, e se você crê de verdade, Deus muda a sua vida, e é no tempo dele. E é por isso que nós estamos aqui reunidos sob essa mesma palavra que estava lá nas mãos de Daniel. E quando Daniel fica sabendo, ele vai mais Sadraque, Mesaque e Abednego e ora para Deus. Tiveram um tempo de oração. E depois que eles oraram, eles esperaram o tempo de resposta de Deus sobre a oração. Porque às vezes nós oramos e nem esperamos Deus falar com a gente. Quando Deus vai falar com você, você já se levantou. Tem um tempo. Ore. Espere um pouco para Deus falar dentro do seu coração e mostrar para você, você está no caminho certo, vocês estão no caminho certo, porque esse caminho eu estou com vocês. A partir desse momento, quando Deus revela para Daniel, ele fala para ele que não precisa de matar todos os sábios. Daniel estava intervindo com um povo que não era nem povo dele, era o povo da Babilônia. Mas ao mesmo tempo, ele estava, Deus levantando através da palavra, Deus estava levantando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel revela o sonho. E sabe o que acontece quando Daniel revela o sonho para Nabucodonosor? Nabucodonosor coloca Daniel sob governador
de uma das suas províncias. E Daniel fica nessa província sendo governador até a morte de Nabucodonosor. Quando os persas invadem a Babilônia e assumem o poder, lá estava Daniel como governador. Mas eles tiram Daniel e colocam outro no seu lugar? Não, porque porta que Deus abre e ninguém fecha. E a partir do momento que você começa a andar com Deus, Ele é contigo até o final da caminhada. Tudo depende de vocês, tudo depende de nós. Se a fé continuar queimando o seu coração, Deus estará contigo em qualquer lugar que colocar você, e aonde Ele está, milagres acontecem. Foi por isso que Daniel foi até no final com os persas, e ele fica sendo constituído governador de toda a nação da Babilônia, porque foi verdadeiro com Deus, porque andou nas dificuldades com Deus. E quando você anda e é verdadeiro com Deus, Deus te mostra uma visão que nenhuma das pessoas do mundo consegue enxergar, porque ela é sua. Apenas você consegue enxergar o que Deus está fazendo, como está em Salmo 91: com apenas os teus olhos olhará e verá o castigo dos ímpios. Eles não conseguem enxergar, porque Deus não permite, mas Ele consegue mostrar para você aquilo que você tem que ver na obra de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Quando Jesus Cristo estava lá crucificado para todas as pessoas que estavam zombando de Jesus, Ele já era, morreu, acabou, não tem mais jeito, está crucificado. O que o aguarda é a morte. Mas sabe o que aguardou Jesus depois daquilo? A vida, e vida eterna para cada um de nós estarmos aqui hoje reunidos. Temos essa rica e maravilhosa oportunidade. Visão espiritual é o que nós aprendemos a receber quando nós andamos com o Senhor. Em Juízes 16, lá no começo, Juízes, depois de Josué, Juízes 16, a palavra de Deus fala assim, 16, 17. Você sabe por que é tão bom quando a gente é resgatado do cativeiro do mundo? Porque às vezes tem pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de estar no mundo, já nascer num berço evangélico, e se perde porque não sabe o valor que tem. E nós sabemos o valor que essa palavra tem por cada um de nós, porque nós já passamos por momentos de dificuldades, caluniados pelo mundo, mas agora nós estamos na presença do Senhor, enxergando nova criatura em Cristo. 17, Juízes 16, 17, fala assim, ó: descobriu-lhe todo o coração e disse: nunca subi na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á a mim a minha força, me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já descobriram todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobri ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Sansão, homem de Deus, uma promessa que Deus tinha dado ao povo para ser liberto dos filisteus, deu uma força
descomunal para ele. Nada que fizesse conseguia deter a força que Sansão tinha. A não ser porque Sansão mesmo se entrega aos caprichos do mundo, aos caprichos das concupiscências da vida. E a partir daquele momento ele acaba contando o segredo que Deus tinha dado para ele, que era só dele. E todo um povo perseguindo Sansão por tudo aquilo que ele já tinha feito, além de cortar o seu cabelo, eles o cegam. Porque a mesma visão que Deus dá para você, Ele pode tirar também de você. Nós estamos falando de uma visão espiritual. Aquela visão é igual Adão e Eva quando estavam no jardim, quando comeram do fruto, perderam. Porque Deus não podia mais permitir que eles ficassem no jardim, não podia mais permitir que eles enxergassem aquilo que Deus tinha para eles. Agora eles tinham que lutar. Se você quiser andar com Deus agora, vocês vão ter que lutar. Mas lutar de todas as forças, não desanimando. Às vezes nós queremos algo e às vezes a gente ora para Deus para que isso aconteça, e quando Deus fala, não vou fazer a sua vontade, e às vezes a gente nem ora para Deus porque sabe o que Deus vai responder. Está no coração nosso. Mas lembra, se você colocar Deus sempre em primeiro lugar, você vai saber que Ele tem sempre o melhor para nós. Às vezes nós é que não achamos que o melhor seja nesse momento. Às vezes nós achamos que não podemos passar por determinadas dificuldades como passou José. Às vezes nós podemos não achar que nós mereçamos andar no deserto 40 anos como andou Moisés. Mas se esses grandes homens não tivessem feito esse sacrifício dessa obra de Deus, nós não estaríamos tendo essa oportunidade aqui hoje. Por isso que Deus fala, continue forte e firmes, que eu vou mostrar para vocês visões de coisas que vocês nunca sonharam em ver. Porque a coisa mais maravilhosa de você andar com Deus, que Sansão, quando perde a visão, é que ele enxerga a Deus de verdade. Ele precisou ser cegado para ele saber que tudo aquilo que ele tinha veio de Deus mesmo. E se ele tivesse andado de verdade nos caminhos do Senhor, nada daquilo teria acontecido. Mas ao mesmo tempo, tudo é a vontade de Deus. Mesmo que você ainda não faça a vontade de Deus, você ainda estará fazendo. É por isso que ele pega um povo, coloca no cativeiro, mas lá no cativeiro ele levanta Daniel como governador na Babilônia. É por isso que quando seus irmãos de José, colocam ele num poço e vendem ele como escravo e dizem, agora acabou esse problema, não é problema nosso. Depois de alguns anos, depois de uns 15, 20 anos, eles que têm que ir aonde José estava. E agora José não era mais aquele escravo, José agora era governador do Egito. Mostrando para vocês, se vocês acreditarem, olha o que Deus já fez, Ele pode fazer muito mais nas nossas vidas, mas nós temos que ter fé, acreditar de verdade, continuar no caminho. Quando você faz algo errado, aquilo vem na hora. Se uma pessoa comete alguma coisa errada, uma pessoa rouba, uma pessoa faz alguma coisa, alguma mutreta, aquilo é na hora. Mas quando você faz a vontade de Deus, nunca é na hora, é lá na frente, porque Ele vai usando você para você mostrar que a justiça de Deus prevalece. É a justiça de Deus que prevalece. Aquele povo julgou Jesus Cristo com a visão cega, porque não conseguia enxergar que um Deus estava na frente dele, depois de Deus ter mostrado tudo, desde Isaías, que Jesus ia nascer com esse povo, filho de mulher. Julgaram ele inocentemente. Depois veio a justiça de Deus lá na frente e ressuscita para aqueles que quiserem andar no caminho do Senhor. Somos nós esse povo que nos importamos de verdade, que não precisamos que nos seguem, porque agora nós enxergamos, nós temos visão espiritual de Deus. E quando aquele povo começa a zombar desse Sansão, porque estava cego, falei, ele não tem, mesmo que a força volte, ele está cego, nós conseguiremos vencer. Mas Deus o coloca entre os pilares da cidade.
E bastou ele fazer uma oração verdadeira, aquilo que nós temos que falar com Deus, ser verdadeiros com Ele, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe quando você está orando uma vontade ou qualquer coisa que seja. Se você for verdadeiro, se nós formos verdadeiros, Ele responde. Mesmo Sansão cego, ter feito a vontade dele mesmo, quando ele olha para Deus e fala: eu sei, sou dependente do Senhor, agora eu consigo enxergar, agora que eu consigo enxergar de verdade. E aí ele pede uma última oportunidade, Deus o coloca entre as pilastras. E a palavra do Senhor fala que naquele momento ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. Por quê? Porque Deus é sempre com a gente. A palavra de Deus fala lá em Lucas 24, para terminar. Lucas 24, glória a Deus, aleluia. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo andado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele respondeu: quais? Dos discípulos, Jesus tinha sido crucificado. E eles começam a caminhar com o próprio Senhor Jesus depois que ele ressuscita, mas não conseguem enxergar. Porque para você enxergar aquilo que Deus tem na sua vida, você precisa ouvir a palavra de Deus. E foi isso que acontece. Jesus se aproxima, e quando Jesus começa a falar das Escrituras, começa a falar do Evangelho, começa a falar que aquilo, tudo que tinha acontecido, tinha que realmente acontecer. E quando eles convidam Jesus para dentro da sua casa, Jesus entra. Quando Jesus parte o pão, eles enxergam que é Jesus naquele momento. Vocês e cada um de nós, para enxergarmos de verdade quem é Deus de verdade nas nossas vidas, nós precisamos do que nós estamos fazendo hoje: ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. A mesma coisa aconteceu com aquele discípulo de Eliseu, porque quando o Senhor ora para ele, ele teve uma rica oportunidade de ver algo grandioso, enxergar o Senhor mesmo defendendo eles com as carruagens de fogo e com os soldados. Enxergar Eliseu carregar aquele povo que tinha cercado e colocá-los cercados pelo seu próprio povo através da palavra. A única luta que Eliseu teve que travar foi sob a palavra de Deus. Nós vamos vencer batalhas, somos vencedores, porque nós também fazemos a mesma vontade de Deus que esse povo fez. Nós andamos sob a palavra do Senhor. E quando você anda na palavra de Deus, Ele restaura a sua visão espiritual, e você pode enxergar aquilo que Ele faz nas suas vidas. Ele pode mostrar os milagres que Ele já fez e continuará fazendo no meio de nós. Milagres que Ele fez com esses grandes homens: Pedro, André, Tiago, João, Elias, Eliseu, Moisés. Todos esses grandes homens, desde a sarça ardente, desde o maná que cai do céu, faz parte do mesmo povo que tem fé que somos nós hoje, porque nós também andamos nessa mesma caminhada. E o Senhor continuará abrindo a nossa visão espiritual, para que nós aprendamos a confiar cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém.
precisa de oração? Então vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele, Milena, Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elixeide, Karina, Davi, Aline e Alice. Amém? Levando as suas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos diante do Teu altar cada nome que foi citado. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, que nesta hora o Senhor venha alcançar cada um com a Tua paz, com o Teu refrigério, com a Tua cura, com a Tua libertação e com a Tua transformação. Papai querido, da mesma forma que a Tua misericórdia tem nos alcançado, que a misericórdia do Senhor venha alcançá-los nesta noite, é o que nós te pedimos. E que o Senhor venha, ó Pai, suprir a necessidade de cada um deles nesta noite. Papai querido, e também que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a Tua igreja. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, da paz, do refrigério, do fortalecimento do Senhor, da cura do Senhor sobre a vida da Tua igreja nesta noite. Da mesma forma, o Senhor venha alcançar cada um que nos ouviu. Que o Senhor venha trazer, Papai querido, esperança, venha trazer paz, venha trazer libertação e transformação. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento, livrando do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.